Muito bem, boa noite oficialmente agora, então, a todos que já estão aqui. Aos poucos o pessoal vai chegando, vai se agregando. Hoje, gosto sempre de registrar data e tal. Hoje, 8 de abril, sexta-feira, disciplina de gestão de pessoas, nesta modalidade com encontros síncronos, sempre às 19 horas das sextas-feiras. Então, reforçando, semana próxima é a semana da Páscoa, a UBRA como uma instituição confessional, né, faz feriado, Semana Santa, Sexta-feira Santa. Então não teremos aula na próxima sexta. Ainda nessa linha dos recados, já abriu hoje o questionário Relatório Virtual 1, e fica aberto até dia 15, que é sexta próxima. Então, vocês têm uma semana para entregar o relatório virtual 1. Tá? Desenvolver o texto ali conforme orientações. Porque este relatório virtual 1, ele é avaliativo. Na sequência, daí dia 15 não teremos aula, na semana que vem, e no dia 22, que é uma sexta-feira, vai abrir para a objetiva 1. Possivelmente vamos abrir a objetiva 1 no horário da aula e fechar a objetiva 1 no final da aula. Então, essa é uma atividade diferente, com essa cadeira que tem essa característica um pouco diferente. E a objetiva 1, essa então vai ser no próprio dia que abre, possivelmente às 19 horas. Fala, Andressa. Então, que nem o senhor está falando, ela vai abrir às 7, fechar às 8h30, e o tempo da aula nós vamos ter para fazer Possivelmente ela vai abrir às 19 e vai ficar até o final da noite. Até o final da noite. Não só até o final da aula, mas até o final da noite. Tá bem. Tá bem? Então vamos lá. Vocês viram que eu já estou compartilhando ali um slide, mas antes ainda de falar sobre estes slides que inclusive têm a ver com as semipresenciais, que vocês já devem ter visto também, né? Tem uma sala de interação que abriu agora, essa semana, ainda no bloco 1, e que é as atividades semipresenciais do primeiro bloco. Então, é uma atividade que faz referência a esse arquivo que nós vamos conversar hoje. Mas ainda antes de iniciarmos para falar sobre essas 3 empresas, quero fazer um breve comentário sobre o TDE da semana. Eu acabei não contando assim para ver quantos que postaram, mas tivemos várias postagens sobre o processo de seleção. Eu lembro que na semana passada até eu tinha comentado que lá na anterior era processo de recrutamento, e aí alguns inclusive já anteciparam, falaram um pouquinho sobre recrutamento e já iniciaram uma fala, um depoimento, incluindo as etapas do processo de seleção. Aí eu esclareci, olha, uma coisa é buscar no mercado aqueles que estão aptos, e outra coisa é, depois que tu tem um contingente razoável, tu trabalhar com esse contingente para selecionar aqueles que são os mais adequados.
E eu procurei ir respondendo, né? Tentei ir respondendo na medida que iam postando. Eu acho que só não respondi assim, comentei individualmente as últimas 3, 4, talvez. Porque antes disso, conforme vocês iam postando ao longo da semana, eu ia comentando. E foi bacana porque a grande maioria, acho que a partir daquilo que a gente tem conversado aqui, acho que a maioria acabou assimilando, né? Não vou dizer que todos, mas a maioria acabou assimilando essa ideia de que, num primeiro momento, né, já que a gente está escolhendo candidatos, pessoas que vão trabalhar para nós e tal, num primeiro momento, talvez seja adequado fazer uma investigação destes elementos, destas questões que dizem mais respeito ao comportamento do indivíduo, a como ele, né, acredita que deva ser a atuação de um profissional dentro de uma empresa, como é que ele avalia as questões de relacionamento interpessoal, como é que ele, né, enfim, estabelecer algumas perguntas, alguns até colocaram assim de maneira, né, pode até ser uma maneira menos formal, né, com um caráter mais de bate-papo, de conversa e tal, e aos poucos tu ir tentando descobrir, mas claro, essa ideia da informalidade é mais no sentido de deixar a pessoa descontraída, mais à vontade, e estando mais à vontade, a tendência é que ela se mostre mais, né? Se mostre mais. Deixe, né, exatamente de responder a partir de alguma coisa pensada, programada, ensaiada e tal, e, enfim, se sinta mais à vontade e comece a efetivamente dizer um pouco sobre si e tal. E aí a gente começa, né, a conhecer com um pouquinho mais, não é numa entrevista só que a gente conhece a pessoa, mas a gente começa a identificar alguns traços de personalidade, algumas características iniciais, pode jogar algum, né, buscar assim, dentro desta informalidade, jogar algumas questões talvez um pouco mais sensíveis, polêmicas e tal, para ver como é que ela responde, né, questões éticas e tal, trazer a questão dos valores da empresa para a conversa. Eu não lembro quem foi, eu acho que a Milena ainda comentou numa das últimas postagens, né, verificar se o candidato chegou a pesquisar alguma coisa na empresa sobre quais são, né, o que é a empresa, quais são os valores da empresa, quais são as características da empresa, porque isso, inclusive, semana passada a gente comentou, isso é recomendável quando vocês estão participando de um processo de seleção, se interessem para saber um pouco mais da empresa antes de irem se submeter ao processo de seleção. É importante chegar no processo de seleção já conhecendo alguma coisa da empresa, de onde vocês, né, estão se candidatando e tal. E aí, sim. Então, essa foi a tônica das postagens. Se vocês olharem, achei legal que nessa semana, diferente das anteriores, já tivemos uma questão assim da interatividade um pouco maior, né? Já havia assim mais interações, mais comentários sobre postagens dos colegas, né? Teve gente que comentou outras postagens e tal. Vi assim que tinha curtidas, né, de colegas com relação a postagens de outros colegas. Então, achei legal porque eu tinha, né, provocado um pouquinho vocês, tinha pedido, olha, vamos transformar essa sala numa sala de interação, né? Vamos tentar. Não tinha, não chegou nessa semana, não chegou a ter assim um espaço, né, até por conta do tema e da forma com que o pessoal foi respondendo, um espaço polêmico.
Não foi um espaço polêmico. De certa forma, as pessoas estavam de uma maneira muito alinhada ao que a gente tem conversado e muito adequada, fazendo as suas postagens lá, né? Um roteiro de entrevista e tal, explorando essa. Então, tranquilo. Mas daqui a pouco pode surgir um TDE até com temas mais difíceis de lidar, com temas que eventualmente podem permitir pontos de vista distintos e tal. Bom, que bom, tomara, né? E aí vamos lá, vamos para os debates, vamos para as discussões. Mas, de maneira geral, foi isso. As postagens seguiram mais ou menos essa linha e eu fiquei muito satisfeito. Já está aberto outro TDE que, por enquanto, só tem 2 pessoas, eu acho, que responderam, e até quero fazer o seguinte, deixa eu ver se eu faço já agora, para a gente não... como nós estamos com o relatório virtual? Como nós estamos com o relatório virtual aberto, nesta semana, e está abrindo também um TDE nesta semana, então é o seguinte, o relatório virtual tem que ser entregue até a semana que vem. Priorizem o relatório virtual, que está ali no bloco 1, priorizem o relatório virtual, e acabei de estender o prazo do TDE, que abriu hoje, por mais uma semana. Então, ele já está aberto, né? Mas se eventualmente, porque vocês vão ter que priorizar o relatório virtual, se quiserem deixar para outra semana, porque até vai ter o feriado e tal, não tem problema. Então, estendi a sala de interação do TDE, que abre hoje, até a próxima semana. Tá bem? Tranquilo? Alguma dúvida com relação a estes primeiras informações? Tudo certo? Tudo bem, Matheus? Tudo bem, Matheus? Tem 2 Matheus aqui com as câmeras abertas. E a Andressa. E são os que eu estou vendo por enquanto. E a Cleidiane, que voltou a abrir. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre a Dawn, a Promon e a Whirlpool. Estas 3 empresas, elas foram classificadas entre as melhores empresas para trabalhar em todas as edições, em todos os 15 anos, que foram 15 edições da revista. Durante esses 15 anos, essas empresas estiveram entre as mais bem avaliadas, as mais bem cotadas. E como a gente viu na semana passada uma matéria dessa edição dos 15 anos, né, lembram? A gente viu na semana passada o que as empresas mais valorizam na hora de contratar. Como é que elas organizavam seu processo de seleção, qual era a ênfase nessa investigação deles, né? O que eles procuravam mais avaliar. A gente viu que as questões relacionadas ao alinhamento de valores, as questões relacionadas à motivação, ao entusiasmo, ao comportamento, estas questões dominavam, e um grupo menor, bem menor de empresas, priorizavam o conhecimento técnico, mas foi 4% das empresas. Todas as outras, em primeiro lugar, avaliavam sempre essas questões mais ligadas ao comportamento. Porque é aquilo que a gente tem discutido bastante e que faz sentido, né? Não vou dizer que seja uma verdade absoluta, porque esse campo é tão amplo, existem, né, possibilidades tão grandes de nós imaginarmos aí processos de seleção em áreas distintas e tal, e em determinado momento a gente sim pode concordar que
as questões de conhecimento, de técnica e tal, sejam mais importantes naquele processo de seleção. Mas, de maneira geral, mesmo que não seja uma verdade absoluta, de maneira geral, tu iniciar, né, e isso acabou sendo reforçado por aquela matéria, tu iniciar o processo tentando conhecer um pouquinho mais do indivíduo, né, da essência do indivíduo, te dá assim, uma perspectiva melhor de que a relação que está ali se iniciando, né, a relação de contrato de trabalho, a relação, seja uma relação com mais chance de êxito, que seja uma relação com uma duração maior, né? uma longa relação, enfim, a relação de trabalho se estenda, seja efetiva, seja produtiva, seja satisfatória. Uma das matérias foi aquela. Hoje nós vamos ver outra matéria, porque isso é uma publicação da Editora Abril a cada ano, destacando, fazendo destaques. Como era uma edição especial de 15 anos, eles criaram uma série de matérias, e eu destaquei 2 matérias. A da semana passada, que falou que elas valorizam, e a dessa semana é uma matéria que fala de 3 empresas. Quer conhecer um pouco mais essas 3 empresas. A matéria investigou um pouquinho mais, estudou um pouquinho mais estas 3 empresas. Por que estas 3 empresas, né? Se nós temos ali 50, 100 empresas classificadas, nós temos o top 10, as 10 principais e tal. Bom, em outras matérias fizeram também investigação e comentários sobre outras empresas, mas estas 3 especialmente acabaram gerando um artigo específico porque estas 3 estiveram, como eu disse agora há pouco, presentes entre as 10 primeiras em todas as edições, todo ano, quando tinha a grande pesquisa das melhores empresas para trabalhar, realizada pela revista Exame e a Você S.A., apareciam as 3 lá. Lá estavam elas. Então, vamos tentar entender, vamos tentar descobrir, vamos ver o que existe de tão bacana lá para essas empresas sempre serem citadas, sempre serem mencionadas. Então, as 3 empresas têm perfis de atuação bem diversificados, primeira informação, né, primeira característica. Compararam perfis de atuação, será que é algum segmento que favorece, né? A Promon é uma companhia brasileira de engenharia que completou meio século no ano passado. A Dow é uma indústria química fundada em 1897 nos Estados Unidos. E a Whirlpool é também americana, subsidiária da maior fabricante mundial de eletrodomésticos, que está completando este ano um século de vida. Então, 2 empresas seculares, uma completando um século, outra mais de 100 anos de vida, e outra com 50 anos e brasileira. Essas são as 3 empresas que estiveram todos os anos, todos os 15 anos de pesquisa. Apesar de todas as diferenças naturais entre 3 empresas que atuam em mercados tão distintos, certamente há características em comum quando se fala em gestão de pessoas eficiente. E por isso que elas estiveram sempre presentes ali nessa lista das mais. A que mais salta aos olhos é a importância dada à área de recursos humanos com apoio genuíno da diretoria e da presidência. Bom, a gente tem que considerar que essa pesquisa trata de 3 grandes empresas. Mas isso não significa que, pelo fato de, agora, nessa aula, a gente está pensando, estudando, conhecendo, né, políticas de recursos humanos de grandes empresas, que isso não nos interessa porque, não, eu quero ser um profissional autônomo, ou eu quero ter só, meu negócio vai ser uma pequena empresa e tal, então isso aí não... Não, isso diz respeito a políticas de
relacionamento interpessoal, política de gestão de pessoas, de relações humanas. E isso vale para qualquer circunstância, para qualquer ambiente, grandes corporações como pequenas empresas. A seguir, então, alguns pontos que as 3 empresas compartilham em termos de boas práticas. Vamos lá. Isto aqui são elementos que estão presentes nas políticas das 3 empresas. Então, um pacote robusto de benefícios. Um pacote robusto de benefícios. Esse é um aspecto que apareceu marcadamente, muito forte, assim, nas 3 empresas. Dinheiro no bolso e tranquilidade em relação ao bem-estar da família são aspectos essenciais para a satisfação de qualquer profissional. As 3 empresas, veteranas no guia, oferecem salários competitivos com o mercado, planos atraentes de remuneração variável e pacotes robustos de benefícios, que incluem assistência médica, odontológica de boa qualidade, previdência privada, bolsa de estudo, seguro de vida, creche ou auxílio creche, e até a possibilidade de empréstimos a juros baixos, entre outros diferenciais específicos de cada uma delas. Estes, entre outros diferenciais que daí são específicos de cada uma delas. Há ainda, entre aspas, e a gente pode até questionar se isso é interessante ou não, que tipo de repercussão isso pode trazer para os demais colaboradores, para os funcionários, mas, enfim, há ainda agrados extras para os executivos, como check-up personalizado, de acordo com idade e histórico médico, veículo totalmente custeado pela empresa e substituído por um novo de tempos em tempos. Então, a gente vê que, bom, estas empresas são empresas que investem nas pessoas, né? Porque nós estamos falando aqui de um conjunto de benefícios e talvez vocês trabalhem em algumas empresas que tenham todos esses benefícios, quem sabe até mais. Mas, de maneira geral, as empresas não oferecem um conjunto tão amplo de benefícios. Por vezes, oferecem alguns destes itens. E estas apresentam em comum todos esses benefícios, entre outros aí específicos de cada uma delas. Então a gente vê que, em primeiro lugar, salário tem que ter, tem que estar adequado, tem que estar alinhado, tem que estar nos padrões do mercado. O salário tem que ser um salário competitivo, tem que ser um salário atraente, porque senão fica difícil segurar uma pessoa. As pessoas, para gostarem de trabalhar lá, precisam sim ser valorizadas no salário. Mas mais do que um salário competitivo, atraente, tem todos esses outros benefícios. E se vocês lembrarem, nós temos, já falamos, eu acho que há 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas atrás, naqueles elementos que servem para te dar uma certa segurança e evitar descontentamentos, e um conjunto de outros elementos que são oferecidos para fazer com que tu realmente se entusiasme, se sinta bem, esteja satisfeito, quem sabe até motivado. Se nós olharmos estes benefícios que surgem, alguns são realmente com esse propósito de, mais do que evitar a tua insatisfação, a tua frustração, insatisfação, mais do que isso, é gerar, sim, algum entusiasmo, alguma motivação. Quando a empresa oferece seguro de vida, quando a empresa oferece bolsa, bolsa de estudo,
Quando a empresa entende que tu ficaria mais tranquilo se tu pudesse ter uma creche, um auxílio creche para os teus filhos, quando tu percebe que até a questão de um empréstimo que, por alguma circunstância, tu venha a ter necessidade, e a gente sabe que no mercado financeiro, muitas vezes, né, é quase que impraticável tu contrair empréstimo, e depois, porque depois certamente vai ter dificuldade para pagar. Quando tu tem, por exemplo, um custeio por parte da empresa em termos de juros, bom, essas coisas realmente favorecem o teu, as tuas condições, favorecem a criação de condições boas para tu exercer a tua atividade profissional. Porque uma coisa é eu ir trabalhar preocupado com o filho, preocupado com a dificuldade financeira, preocupado com a questão da saúde, que eu não tenho recursos para uma consulta médica, para uma internação, ou mesmo para um dentista, ou coisa parecida. E outra coisa é tu ir para o trabalho sabendo que estas eventuais dificuldades, estes eventuais problemas que surgem, né, e que representam necessidades, muitas vezes, em fase da nossa vida, são suportados, são garantidos pela nossa empresa. Isso nos tranquiliza e nos dá condições de focar, né, com uma maior atenção, com uma maior dedicação, aquilo que tem que exige efetivamente a nossa atenção durante o dia do trabalho, que é as nossas tarefas, as nossas responsabilidades. É difícil, né, nós nos desvincularmos de problemas. Agora, se reduz a probabilidade, se reduz a possibilidade de problemas na nossa vida, né, mesmo que, enfim, alguns sejam inevitáveis, se reduz esta probabilidade de problemas, melhores condições eu vou ter de focar, de me dedicar, de me empenhar. Mais do que isso, né? A gente, numa empresa dessas, a gente passa a prezar mais por esta relação de trabalho. A gente não quer colocar em risco, né? Não quer colocar em xeque a nossa condição e a nossa contratualidade. A gente quer continuar nessa empresa. Portanto, porque ela me oferece muitas coisas boas. E se ela me oferece muitas coisas boas e eu quero continuar, não quero perder isto, a tendência é que eu me dedique muito mais. Então é isso. A empresa entende que, diferente de outras, isto não é custo. A empresa enxerga claramente que isso é investir em pessoas. Isso é olhar para as pessoas. Alguns podem dizer, não, isso aí eles não estão olhando para as pessoas, eles estão olhando para o retorno que essas pessoas vão dar. Eles estão interessados no retorno que essas pessoas vão dar. Por isso que ficam criando estes planos todos de benefícios. E, bom, ok, mas isso é uma relação estabelecida e clara de contrato de trabalho. A empresa dá isto e quer o retorno, obviamente, mas a empresa enxerga que estas pessoas, quando bem assistidas, quando bem cuidadas, elas dão respostas melhores. Enxerga isso. É difícil tu calcular, talvez, o quanto uma pessoa se torna mais produtiva, o quanto um trabalhador consegue entregar a mais de resultado na medida que tu vai oferecendo um pacote, como diz, mais robusto de benefícios. O quanto um convênio médico, um convênio odontológico, um convênio com uma creche, seguro de vida, o quanto isto que tem custo,
e custos elevados muitas vezes, o quanto isto pode trazer de incremento naquilo que ele, trabalhador, nos entrega. É difícil mensurar. Até porque entram outras questões que talvez compliquem, comprometam ainda mais esse cálculo. Essa coisa é muito difícil de tu, né, ter precisamente o valor investido e o retorno do investimento. Não é tão simples assim, porque daqui a pouco isso pode ter um impacto na rotatividade, no turnover, na assiduidade, nos atrasos. Então, até isto, né, em alguma medida, pode começar a ter indicadores melhores por esse apego, por esse querer se manter na empresa e, para se manter na empresa, querer entregar o melhor possível. Então, pacote robusto de benefícios é uma das características que fazem com que estas empresas tenham figurado ao longo dos 15 anos nessa lista. Quais são as práticas que acontecem nas empresas que, de alguma forma, também levam a essa condição delas serem as melhores empresas para trabalhar? Ambientes desafiadores. As 3 empresas deixam muito claro a seus colaboradores que é preciso cuidar do presente, sim, mas sem deixar de pensar um segundo sequer no futuro. Por exemplo, a Promon convocou seus melhores talentos para participar dos Observatórios Tecnológicos, que são grupos de acompanhamento de temas classificados como fundamentais para a empresa no futuro, a exemplo da geração de energia limpa e a computação em nuvem. Então, observatórios tecnológicos, grupos, né, que são constituídos, independentes da posição que ocupam, mas muito mais por interesse, e esses grupos passam a discutir temas transversais, mas que são importantes para a empresa, para as pessoas, para a sociedade em geral, como, por exemplo, energia limpa e a própria necessidade, né, da computação em nuvem e todos os elementos de segurança que giram em torno. A Whirlpool foi a campeã brasileira em pedidos de patente no ano passado e a única representante brasileira no ranking das 1000 maiores empresas do mundo neste critério. A única representante brasileira no ranking das 1000 maiores empresas neste critério de pedidos de patente. Então, vejam, significa que ela, né, contrariando toda uma cultura existente no nosso país, investe, apoia, incentiva, valoriza a inovação. Trabalha seriamente na inovação. A gente fala muito, a gente ouve muito e fala muito sobre a importância da inovação. A importância de ambientes criativos, inovadores e, por consequência, produtivos. Vocês devem ouvir falar aí sobre né, ouvir, enfim, em materiais que leem, porque isso é um discurso contemporâneo, um discurso recorrente e contemporâneo, do quanto é importante os ambientes e as empresas serem empresas dinâmicas, resilientes, proativas e inovadoras. Criativas, proativas e inovadoras. Por que que cada vez é mais importante ambientes inovadores? Por conta da velocidade com que as coisas estão acontecendo no mundo.
A gente tem conversado já desde o primeiro encontro sobre essas grandes transformações no mundo das organizações, no mundo empresarial, no mundo contemporâneo. A gente refletiu lá na primeira aula sobre como, durante séculos e séculos, a humanidade foi se desenvolvendo, mas num ritmo lento. E como, no século passado, bom, e nesse, então, nem se fala, mas como no século passado este desenvolvimento, esse crescimento e essas transformações passaram a ter um ritmo muito acelerado, né? E por conta muito da tecnologia da informação, por conta muito da computação, por conta muito da informática e muito por conta da internet, das redes, essa transformação, né, do mundo, da dinâmica das coisas, das relações, enfim, é cada vez mais intensa. Nós chegamos num ritmo de desenvolvimento e num ritmo de transformação jamais vivido, jamais vivido. Nós estamos presenciando algo que é inédito. E vocês nasceram neste mundo altamente veloz e que se transforma. Então, para vocês, isso não tem muito, não chama muito atenção, não é uma coisa assim que espanta, não é uma coisa... Porque vocês nascem nesse ritmo do novo, da inovação, da novidade, da nova versão, da atualização, né? Suas configurações estão sendo atualizadas. A todo momento, vocês estão sendo, né, tendo as suas configurações atualizadas. A todo momento, e se acostumaram com isso. Mas isso não era uma realidade até bem pouco tempo atrás. Portanto, é um discurso contemporâneo. A importância da inovação é um discurso contemporâneo. E o Brasil, infelizmente, não tem essa cultura, não assimilou essa cultura. O Brasil engatinha, o Brasil se tornou dependente de outras economias, de outras nações, em alguns aspectos, e neste, muito particularmente, sim, porque não é, apesar de sermos um povo criativo, temos dificuldades na inovação, porque tem uma diferença entre criatividade e inovação. Então, a criatividade está no campo das ideias, a inovação está no campo das ações. Temos muitas ideias, somos muito espirituosos, né? Temos, mas em termos de ação, de fazer as coisas, copiamos muito. Copiamos muito, né? As coisas são pensadas e ganham forma em outras culturas, e nós vamos lá e copiamos, né? Ou chega depois aqui. Então a gente tem ali, como diz o texto, uma única representante brasileira entre as 1000 maiores empresas no critério de inovação, de lançamento de novos produtos, de registro de patentes. Temos iniciativas, né? Eu acho que, não sei se a gente já conversou aqui em alguma aula, a própria Ubra tem, no campus de Canoas, tem aqui na turma, certamente muitos são do campus de Canoas e devem conhecer ali o prédio 14, que é o prédio aquele de vidro, 4 andares ali, que já foi ali um museu do automóvel. Ali foi o Museu do Automóvel, e isso em 2009 mudou a finalidade e passou a ser o prédio da Ubratec. Não sei se alguém conhece, daqui a pouco tem gente até que pode trabalhar ali, porque temos várias empresas. Podemos ter mais, queremos ter mais,
há espaço para termos mais empresas ali, mas tem várias empresas já instaladas ali, naquele prédio. Quem tem aula durante o dia sabe que aquele ali, hoje, é o prédio mais movimentado da Ubra. Porque tem, sei lá, muita gente trabalhando ali já. E o prédio da Ubratec, o que é o prédio da Ubratec? É um prédio onde tem que funcionar uma incubadora, deve funcionar. Eu não tenho ido lá depois da pandemia, perdi um pouco de contato com eles. Eu cheguei a prestar consultoria lá no início da Ubratec, mas depois não consegui conciliar e tal, e me desvinculei. Mas, enfim, tinha uma incubadora, e acho que tem ainda algumas empresas incubadas. Se tem alguém, inclusive, que trabalha ali, por favor, se manifeste, porque talvez até possa trazer mais informações, ou me corrigir se eventualmente eu estou falando alguma coisa errada. Porque não sei se ainda, imagino que sim, que deva ter alguma empresa incubada. Empresas incubadas nestes parques tecnológicos os parques tecnológicos cumprem com essa função, e a Ubratec cumpre com essa função. Eu tenho uma ideia de um negócio, tenho uma ideia, mas alguma coisa me falta. Pode ser recurso financeiro, em geral né? Mas pode ser alguma outra carência. Os parques tecnológicos, estes parques, e dentro de universidades, como temos o Tecnopuc, tem o Tecnocinos, tem a Ubratec, eles cumprem este propósito de dar o suporte e complementar aquilo que falta para ideias interessantes. As ideias precisam se mostrar realmente ideias, né, que trazem algum tipo de inovação, prósperas, né, com perspectivas concretas, reais, de que as coisas vão dar certo. Vai ali, né, e a Ubratec funciona exatamente com esta lógica de ser uma incubadora. É uma ideia que vai se criar, ganhar forma, até o momento que vai estar pronta para ir para o mercado. Então, se alguém não sabia, né, não conhecia, a Ubratec tem espaço para empresas já instituídas e que querem estar próximas, estabelecer parcerias com, sei lá, com curso de TI, com curso da medicina, com curso da odonto, com curso da veterinária, com curso... Querem usar laboratórios, querem usar estrutura e tal. Tem empresas que estão ali e têm parcerias com a universidade, muitas de TI e tal. E também tem um espaço para ideias, para projetos, para contar também com essa parceria. Inovação. Essas iniciativas ainda são tímidas no nosso país. Temos o Tecnopuc, a gente vai ali no Tecnopuc, o Tecnopuc está até, né, bem mais adiantado do que o Ubratec. Temos o Tecnocinos, mas somos tímidos ainda. Precisamos melhorar muito os nossos parques. O PCI, nós temos aqui em Canoas o PCI, Parque Canoas de Inovação, que é dentro da Fazenda Guajuviras. Quem é de Canoas sabe que nós temos o bairro do Guajuviras. O bairro Guajuviras, ele ganha este nome porque ele nasce junto à Fazenda Guajuviras, uma grande área, boa parte preservada, inclusive, de mata e tal. E lá temos o PCI. Mas o Parque Canoas de Inovação também carece de um pouco mais de seriedade, de vontade política, de investimentos e tal. O PCI é do poder público. E faltam algumas coisinhas ainda para a coisa acontecer. E assim como em Canoas temos essas dificuldades, temos, né, inúmeras regiões e cidades do Brasil. Então precisamos amadurecer muito nessa área, mas é um elemento que nós que estamos aqui na universidade, e talvez até por isso que eu esteja insistindo bastante aqui na nossa conversa, neste aspecto da Whirlpool, ser a única empresa que aposta fortemente
na geração de novos produtos, de novas ideias, porque nós, sim, precisamos, né, através da universidade, através de movimentos, nós precisamos pensar por que não acontece isso, precisamos discutir isso, e precisamos começar a pensar em alternativas, para fazer com que realmente as nossas empresas se coloquem numa condição de competitividade maior. Porque empresa que não for criativa e inovadora, pelo menos em alguns segmentos, é possível que tenha bem mais dificuldades. A Dawn, no final aqui, diz o seguinte: reorganizou seu portfólio de mais de 5.000 produtos em modelos de negócio alinhados às chamadas mega tendências de desenvolvimento mundial. Consumo, saúde, nutrição, energia, infraestrutura, transporte, que está alinhado e está alinhando toda a equipe a essa nova visão. Então, estas são práticas que dizem respeito a ambientes inovadores e desafiadores. Incentivo ao aperfeiçoamento. Quem trabalha nestas empresas não corre o risco de se acomodar. As três exigem, não é oferecem, exigem de seus colaboradores o aprimoramento constante, mas oferecem as ferramentas e os incentivos necessários, incluindo programas de bolsas de estudo e grande variedade de treinamentos técnicos. Então, vejam, estas três, elas, insisto, elas não oferecem oportunidade. Olha, se tu quiser, a empresa até dá um apoio aí, paga 50%. Não, elas exigem o aperfeiçoamento constante. Porque acreditam que a única maneira de se manter competitiva é tu estar atenta a tudo isso que a gente está conversando aqui, atenta às tendências, às transformações, às modificações, às novidades, e por isso precisa sim estar com as pessoas sempre na busca do conhecimento. E aí, bom, tem escolas, tem universidade corporativa e assim por diante, né? Muitas dessas têm a universidade corporativa. O que é a universidade corporativa? É uma universidade dentro da empresa, que oferece cursos, obviamente, que voltados às necessidades da própria empresa. Fácil acesso aos superiores, isso é uma característica interessante, assim, quando a gente está falando bastante de relacionamento humano, de relações interpessoais, de política de recursos humanos. O que diz aqui? Fácil acesso aos superiores. A política de portas abertas e a possibilidade de conversar a qualquer tempo com os superiores são aspectos que fazem parte da rotina das três empresas. Há rápidas reuniões de alinhamento todos os dias, antes do início de cada turno, além de encontros semanais mais aprofundados entre gestores e suas equipes. Apostam em times autodirigidos que tomam decisões importantes sem a necessidade de consultar superiores. Por fim, muitos funcionários são acionistas, alternativa estimulada pelas empresas. Pergunto, com base nisto que está posto aqui, fácil acesso aos superiores e com base nessa política que eu acabei de ler, eu gostaria de saber quem trabalha em alguma empresa que tem isso inserido já nas suas práticas, na sua cultura, as coisas funcionam assim. Existe uma ampla comunicação, uma facilidade em termos de criação desses ambientes, né? E muita liberdade, times autodirigidos, né? Equipes autogeridas, que tomam decisões importantes sem a necessidade de consultar superiores. Vocês alguém trabalha em alguma empresa com essas características? Tem alguém que gostaria de dar algum depoimento com relação a equipes autogeridas? Times autodirigidos, equipes autônomas. Equipe autônoma. É perfil de analista, né, professor? Eu acho que analista é o profissional, a partir do analista é o profissional que consegue resolver problemas com autonomia. Mas não tenho certeza. Sim, mas não necessariamente. Não unicamente. Matheus? Já retoma o Milena, deixa eu ouvir o Matheus, o que ele vai trazer aqui.
Tu tá mutado, Matheus. Ele não está abrindo, ele está tendo dificuldade ali para abrir o microfone, eu acho. O microfone. Não está conseguindo abrir. Vinícius, Marcos Vinícius? Enquanto o Matheus tenta resolver ali. Talvez tenha que sair e voltar, Matheus. Às vezes dá um bug. Marcos, Boa noite. Vinícius. Estão ouvindo aí? Sim, te ouço bem. Eu trabalho numa empresa, a minha função é... Eu posso tomar algumas decisões, claro, decisões muito críticas, eu sempre levo, né, para um superior, decisões graves, porque eu trabalho com analista, eu sou analista de infraestrutura, de TI, então tem algumas situações que envolvem problema de alguma coisa poder ficar offline, coisas assim. Então, essas decisões mais graves a gente sempre leva para gestor, mas a coisa de dia a dia não necessariamente preciso encaminhar para um gestor para aprovar. Muitas coisas eu posso que eu acho que precisa fazer, eu posso fazer sem precisar levar para um superior. Legal, que é mais ou menos o que a Milena estava sugerindo, né? Nesse nível de analista e tal. Mas, Milena, tu fala com relação à área de atuação também ou à função analista? Não, professor, de forma geral, né? Pelo menos lá na SLC são contratados analistas, né? E esses analistas, independente da área de atuação ou do curso, são pessoas com perfil e capacidade de resolverem problemas sozinhos. Em diferentes áreas. O Marcos Vinícius é da área da TI, né? Se eu entendi bem, é da área da TI. Isso, da área da TI. A empresa que eu trabalho, ela fica no Parque Tecnológico da PUC, é que nem tem na Ubra, que você acabou de falar. Tecnopuc. Isso. Legal. Tu trabalha lá, então. Isso, não no Tecnopuc, o nome da empresa é For All, mas fica dentro desse parque tecnológico. Sim, legal. Marcos Vinícius, tu sabe que as empresas de TI têm muito dessa característica, né? Elas tenta ir digitando alguma coisa, Matheus, enquanto eu vou falando e comentando do Vinícius, já que tu não conseguiu resolver. As empresas de TI, né, até pelas visitas que eu já fiz nesses parques tecnológicos, que acabam sendo a maioria das empresas que estão nesses parques, não exclusivamente, mas boa parte delas são da área da tecnologia da informação, e elas têm essa característica, assim, de muita autonomia. Aliás, muitas delas, a partir deste advento da pandemia, muitas delas, inclusive, tiveram consolidada a questão que já se anunciava e existia, mas ainda com algumas restrições, a questão do home office. Estas talvez tenham sido as primeiras empresas a experimentarem o home office, né, antes da pandemia, e no período da pandemia, e agora, né, nesse momento que já parece que estamos conseguindo finalmente superar, ainda que não, mas com uma tendência bastante positiva de superar a pandemia, as empresas, muitas, acabaram seguindo nesse formato de home office. Bom, e o home office é isso, né? O home office, ele transfere muito da responsabilidade para cada um, para o indivíduo. Não precisa vir para a empresa. Aquela coisa de tu vir para o departamento, tu vir para a empresa, né, cria esta coisa, assim, de que tu tem uma supervisão, de que tu tem o gerente, tu tem o líder da equipe, tu tá trabalhando ali em equipe e tal, e daqui a pouco, no home office, sai um pouco disso, apesar de tu estar conectado o tempo todo, tu tá em contato o tempo todo e tal, mas transmite, né, te dá, assim, um pouco mais de autonomia, mas junto com essa autonomia, te carrega um pouquinho também de mais responsabilidades. Porque agora é contigo. Eu deixo contigo. Isso. Contigo.
Mas tu sabe que tu tem que dar respostas. Né? Culturalmente, acho que na minha área, né, que eu estou na área de TI, culturalmente o profissional de TI ele tende a ser mais autodidata. Normalmente todas as pessoas que eu conheço, pelo menos as que trabalham comigo e alguns amigos que eu conheço da área também, sempre é por si, muito por si, sabe? E acaba ingressando no mercado, no ambiente de TI por gosto. E essa questão também que você falou do home office, legal, porque no home office não só na área de TI, para outras áreas também, foi muito cultivado a comunicação assíncrona, né? Que é sem precisar aquela comunicação direta de estar todo o tempo falando com a pessoa, com o colega. No home office, você não ficava o dia inteiro, algumas empresas pelo menos, não ficavam o dia inteiro em ligação com a pessoa, da mesma maneira que no local você ficava sentado ao lado dela, né? E acabava desenvolvendo aquela comunicação assíncrona e também um pouco do autodidata, né? Da pessoa poder por si só fazer as coisas sem precisar ficar consultando alguém. Mas é isso. Tu sabe, eu tô acompanhando aqui o que o Matheus está digitando, já retomo. Mas, Vinícius, tu sabe que muitas empresas desse teu segmento, e outras também, mas desse segmento, estão assim com a prática de, nos primeiros 15 minutos do dia, meia hora e tal, uma reunião diária, né? Síncrona, à distância, porque a maioria está home office, não voltaram. Acho que a gente chegou a conversar numa das noites aqui do que isso representa individualmente, do que isso representa para as pessoas individualmente e do que isso pode também representar para as empresas. E as empresas perceberam isso. Isso tem uma mudança muito grande. Né? Então faz ali uma reunião de 15, 20, 30 minutos, discute, né, as questões do dia anterior, estabelece conversa sobre o que já projeta o que tem que ser no dia e tal, conversa sobre as dificuldades, etc., metas e toca o dia, né? Tu tem o dia aí para tocar, amanhã a gente volta e conversamos 15 minutos. E está funcionando. E a gente conversou sobre isso porque isso tem um significado. Eu não sei se eu falei para vocês a semana passada, mas na semana passada, antes da sexta-feira, durante a semana, eu tenho aulas presenciais no campus de Canoas. E numa das noites, eu cheguei um pouquinho mais cedo, conversando com 2 alunos que estavam ali, né, eles comentaram da maratona que é para chegar no campus. E estão aqui, né, na região metropolitana. Estão aqui. Um deles trabalha numa cidade aqui próxima, 15 quilômetros de Canoas, no sentido do Vale dos Sinos. Trabalha num bairro. Sai da empresa, pega um ônibus e vai para o trem. Pega o trem e vem até ali a estação próxima da Ubra. Desce do trem, pega outro ônibus e vai para o campus. Assiste a aula, pega o ônibus, vai para o trem, do trem vai para a estação da sua cidade, ali, e da estação pega outro ônibus e vai para casa. E isso come 2 horas para vir e 2 horas para voltar. A pessoa para vir estudar aqui na Ubra, para chegar às 7 da noite, tem que sair às 5 da tarde e vai chegar meia-noite em casa. Porque tem aula até às 10 e às 10 sai o ônibus. Olha o que isso representa para nós que estamos aqui. E hoje eu cheguei 10 minutos antes, abri aqui o computador, liguei e estamos tendo aula. Mas se eu tivesse que ir para o campus, talvez até me atrasasse, porque eu estava vindo de Porto Alegre. Mas o que isso representa, né, no dia a dia, 4 horas em trânsito, em transporte público. Né? As empresas estão percebendo o que isso significa na vida de cada colaborador. Que o cara, né,
perdia 1, 2 horas, 3 horas, 4 horas por dia em trânsito para chegar na empresa e fazer coisas que poderia fazer de casa. Isso, para nós, para os indivíduos, faz uma diferença enorme. Eu ter 3 ou 4 horas a mais na minha vida, poder dar uma relaxada, descansar um pouco, ler um livro, escutar uma música, tomar um café, fazer alguma coisa, fazer um exercício, passar numa academia. Olha quanta coisa, né? 4 horas por dia. O que podemos fazer em 4 horas? E o que isso pode melhorar a qualidade de vida da pessoa e, por consequência, respostas melhores todos nós podemos dar para a empresa. Sem contar que isso começou a diminuir a necessidade do quê? Dos espaços físicos e que tem custo. Tem custo. Então as empresas mantinham estruturas enormes, espaços físicos enormes, salas, departamentos e tal, custo, e não tem mais necessidade. Isso é uma transformação muito grande. E que ganhou força e se consolidou em alguns segmentos por conta da pandemia. Algumas atividades com uma facilidade maior, outras nem tanto, mas tem sim todo esse desafio, né, do autogerenciamento. Porque quando tu está naquele espaço físico compartilhado com os teus colegas, com as tuas lideranças, com os teus subordinados e tal, era uma dinâmica diferente. É uma dinâmica diferente, né? De envolvimento, de trabalho, de cumprimento de horários, as atividades dentro de rotinas e tal. Quando tu está em casa, tu está em casa. Tu faz no teu ritmo. Mas exige um nível de comprometimento, de responsabilidade maior do que quando tu está lá, que naturalmente tu entra naquele ritmo porque tu precisa entrar naquele ritmo, naquela demanda, naquela atividade. Então tem que trabalhar daquele jeito, naquele horário, naquela forma. E em casa muda completamente. Mas são transformações que vão acontecendo e as empresas estas entenderam que isso faz diferença e começaram a acreditar na capacidade de cada um de se autogerir. E tem dado resultado. Mas não são todas as pessoas que conseguem ter esse domínio de si, este autogerir-se. Tem pessoas que se atrapalham. Então é uma questão cultural também. Deixa eu ver o que o Matheus escreveu. O Matheus disse que trabalha na TK, ThyssenKrupp. Trabalhamos do jeito dos elevadores. Trabalhamos do jeito que o senhor mencionou. Todo grupo ou setor tem um coordenador ou líder para que faça a gestão dos processos do dia ou do projeto. Trabalhe com os benefícios da fábrica, transporte, refeição, limpeza, segurança patrimonial e tem total apoio a gerir em prol do colaborador. Pelo que eu entendi, tem uma espécie de um coordenador ou líder ou orientador, Matheus, que ele não fica durante o dia todo ali, né? Ele orienta em determinado, talvez no início do dia e tal, e bom, Matheus, tu sabe o que tem que fazer, agora é contigo. É mais ou menos isso? Isso aí. Quer dizer, né, dá esta orientação inicial, discute, tira dúvidas, problemas e tal, olha as nossas metas diárias ou semanais e o pessoal vai. Legal, vamos adiante. Agora, essa questão é crescente, viu? Essa questão esse movimento é crescente. Por quê? E onde é que a gente encontra a lógica disso? Encontramos lógica, inclusive, nas aulas anteriores. Recrutamento e seleção. A gente não estava falando aqui que as empresas avaliam muito a questão do comportamento antes de saber o quanto o Matheus domina, conhece e tal. Eu quero saber como é que é o Matheus em termos de atitude, de iniciativa, de proatividade, de responsabilidade. É isso que me interessa. O que ele não sabe, ele vai aprender. Nós vamos dar condições, vamos criar vamos oferecer cursos de aperfeiçoamento. Isso nós vamos resolver. Agora eu quero ver se ele é bom em termos de atitude, de iniciativa, de movimentos. E se eu enxergo isso, eu vou contratar ele.
Portanto, né, isso tem a ver com recrutamento, seleção, e as empresas cada vez mais recrutando e selecionando pessoas com essa proatividade, com essa iniciativa, para poder, ali na frente, dizer, olha, eu quero que tu seja cada vez mais autônomo. Autônomo no sentido de dono de si, né? Responsável e capaz de dar conta das atribuições e das atividades, dos desafios, sem ter uma dependência de alguém que precisa estar ali sempre controlando e tal. Isso é um movimento cada vez maior que diz respeito à busca de produtividade, à busca de resultado, redução de custos e assim por diante. Mas vamos adiante. Cuidados com a saúde, além dos planos de saúde odontológicos de boa qualidade, que falamos no início, há todos os serviços que podem ser desfrutados a partir deles, psicólogos, nutricionistas, pedagogos. As 3 empresas mantêm programas de promoção da saúde de seus colaboradores. As refeições são balanceadas com alternativas de cardápios light. Há grupos ativos de combate ao tabagismo e à obesidade, com acompanhamento de especialistas. As academias de ginástica também têm instrutores à disposição. Há ainda iniciativas como a organização de grupos de corrida, promoção de campeonatos desportivos internos e incentivo à participação das equipes formadas por colaboradores em jogos entre empresas. Então vejam que tem aqui todo um plano, né, um programa muito rico e interessante no sentido de cuidado com a saúde das pessoas. Cuidado com a saúde das pessoas. Elas oferecem academia, elas, enfim, né? Olha a quantidade de preocupações que as empresas têm. Para terminar, as empresas... vou falar sobre bom desempenho, reconhecido e valorização da prata da casa. As 3 empresas obedecem à máxima: talento a gente faz em casa. E apostam nos programas de estágios e trainees como a grande porta de entrada para futuros líderes. Tem programas bem desenhados de seleção, treinamento e retenção de jovens com potencial e dão prioridade ao recrutamento interno quando há vagas em aberto. Claro, o recrutamento interno passa a ser um elemento importante, porque incentiva, anuncia que, olha, vocês realmente aqui têm perspectivas de crescimento, vão ter sempre a prioridade. Quando nós tivermos a necessidade de preencher alguma vaga e tal, nós vamos olhar primeiro para vocês. Mas estas pessoas que já estão lá dentro e que passam a ter uma probabilidade maior de serem aproveitadas, elas um dia tiveram que participar de um processo de seleção e elas foram escolhidas exatamente por terem esse perfil de pessoas desprendidas, pessoas inquietas, pessoas interessadas, pessoas proativas. E é isso. Passa a se constituir uma cultura de movimentação, de dinamismo. O resultado dessa política é que 2/3 dos executivos atuais são prata da casa. Então, vejam, 2/3 dos executivos destas 3 empresas fizeram carreira, né? Começaram um dia lá na empresa, foram avançando, foram preenchendo oportunidades que foram surgindo e, em algum momento, passam a ser acionistas, executivos, enfim. E, por fim, bom desempenho reconhecido. Em que sentido que é reconhecido? Nada pior para um profissional do que a sensação de estar trabalhando duro sem ser reconhecido por seus superiores. Todos nós, né, em algum momento, começamos a nos sentir frustrados se surge este sentimento de desprestígio, de não nos verem, de não nos enxergarem, não enxergarem aquilo que a gente faz. As 3 empresas veteranas no guia se preocupam em valorizar a performance acima da média. Todos contam com sistemas já consolidados de avaliação de desempenho 360 graus, em que líderes, liderados e pares se avaliam mutuamente.
Os funcionários demonstram maturidade para dar e receber feedback, e os resultados das avaliações não se encerram em si próprios. Estão interligados a uma série de outros processos dentro da companhia, como a remuneração variável da equipe e a identificação de talentos com potencial de crescimento. Avaliação 360 graus, para aqueles que, né, não participaram ainda ou desconhecem, não sabem exatamente como é que funciona, a avaliação 360 graus é um momento em que a empresa institui para saber como que está o desempenho de todos os seus colaboradores, mas não a partir de um único instrumento ou não a partir apenas de um único olhar, de um avaliador ou de um instrumento, mas sim fruto de vários olhares. Então, a avaliação 360 graus eu avalio o meu subordinado me avalia. O meu subordinado tem colegas e ele avalia os colegas. E os colegas avaliam ele. O meu subordinado tem subordinados porque ele tem uma posição intermediária. Ele avalia os subordinados e os subordinados dele avaliam ele. O meu subordinado, por vezes, tem relacionamento com fornecedores. Os fornecedores avaliam ele também. O meu subordinado tem relacionamento com clientes. Os clientes avaliam ele. Quer dizer, onde tem interação humana, nós queremos saber como está essa interação em termos de produtividade, em termos de resultado, em termos de atuação. Nós queremos ouvir mais sobre cada um que faz parte desse nosso time, desta nossa equipe, desta nossa empresa. Nós queremos saber um pouco mais de cada um. Então, a Milena está num setor, a Andressa está num setor, o Matheus está num setor, a Janaína está num setor, Estamos aqui, mas neste momento da avaliação de desempenho, nós adotamos o modelo 360 graus para termos percepções, manifestações, avaliações de diferentes lados por diferentes pontos de vista. Então, todos se avaliam. No momento que dá uma parada na empresa, claro, a empresa não pode parar, é forma de dizer, mas enfim, que as pessoas reservam um tempo para fazer esse exercício. É muito rico, desde que bem feito, né? É muito rico desde que bem adotado, que os instrumentos, que os critérios, que os itens que são utilizados sejam bem concebidos. Mas é muito, muito interessante. Tem que ter maturidade, né? Muita maturidade para tu avaliar e ser avaliado e tal. Sempre é uma coisa muito sensível, né? Julgar e ser julgado é uma coisa delicada. Então, tem que ter essa preparação para que as pessoas tenham essa capacidade de fazer esse processo e gerar os resultados que realmente eles podem gerar quando bem aplicados. Muito bem. Deixa eu encerrar aqui. Era o que tínhamos para conversar hoje. Eu quero dedicar estes últimos minutos para reforçar algo que fiz ali na abertura da aula de hoje. Penso até que já estava gravando, mas não tem problema eu falar de novo. Ampliei o prazo do TDE que está abrindo hoje. O TDE que está abrindo hoje fala sobre subsistema recompensar. Tá? Então, a gente está vendo os subsistemas, né? Agregar, aplicar, recompensar. E o TDE de hoje fala sobre esse subsistema importante, recompensar, que passa por
Remuneração fixa, remuneração variável, benefícios, enfim, todo esse conjunto de recompensas que a empresa oferece, né, para aqueles que estão prestando serviço. E eu estendi, então, até o dia 21, bem mais uma semana. Por quê? Porque essa semana vocês também têm o relatório virtual. Tá? Então, já está aberto o relatório virtual, que é uma atividade avaliativa. Eu sempre digo que nestes relatórios eu considero, vejam, eu considero a participação de vocês aqui nestas aulas, as presenças de vocês aqui nesses encontros síncronos. Então, isso contribui bastante. Aqueles que não estão vindo aqui, não estão participando dos encontros, talvez tenham algum prejuízo, porque aquele relatório virtual é o elemento final de um processo de avaliação, que inicia nesses nossos debates, nessas nossas construções. Isso eu disse desde o primeiro dia, que o mais rico desta cadeira é exatamente, apesar de hoje ter sido muito expositiva, quase que só eu falei, mas, enfim, Matheus, Milena, quem mais que trouxe aí algum depoimento? Alguns trouxeram alguns depoimentos, não muitos, muito mais porque eu não dei muito espaço hoje, mas os nossos encontros, né, eles precisam continuar sendo caracterizados pela discussão, pelo debate, pela participação, e vou favorecer ao debate nos próximos encontros. Hoje eu queria reforçar só um pouquinho as práticas dessas 3 empresas, e estas participações eu sempre vou valorizar lá naquelas atividades avaliativas. Então, o relatório virtual está aberto, participem, é uma semana só, até quinta-feira que vem, respondam lá. Aqueles que estão aqui vão ter, né, uma avaliação até melhor. E depois tem o TDE. Sexta-feira próxima não temos aula. Curtam o feriado, descansem e tal, né? E aí depois voltamos no dia 22, para seguirmos com os nossos conteúdos. E no dia 22 já vai estar abrindo a Objetiva 1, que vai ser uma atividade aqui que eu vou falar na própria aula. Ok? Dúvidas? Tudo tranquilo? Então é isto. Muito obrigado pela presença, pelas participações. Vamos encerrando a gravação.